Fala galera, boa tarde. Hoje temos mais uma aula de geometria aqui e falaremos agora sobre um teorema bem importante, talvez um dos mais importantes, mais relevantes da matemática básica, que é o Teorema de Pitágoras. Antes de a gente entrar no assunto em si, é preciso que a gente deixe algumas coisas claras aqui com relação a esse assunto. Primeiro, esse teorema ele é aplicado em triângulos retângulos. Como assim triângulo retângulo? A gente chama de triângulo retângulo todo triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Assim como esse que eu fiz aqui. Ó, reparem que tem um ângulo de 90 graus aqui. Esse outro aqui embaixo também é um triângulo retângulo, porque tem também um ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo, os lados de um triângulo retângulo possuem nomes que serão importantes para a gente a partir de agora. Que nomes são esses? Então, por exemplo, eu vou chamar aqui de A, B e C. Deixa eu só aumentar um pouco a espessura desse lápis para ver se fica melhor. Aí. Esses lados aqui que formam o ângulo reto, eles são chamados de catetos. Eu sei, não é um nome muito bonitinho, mas é assim que é, tá? Tanto o lado A quanto o lado B são chamados de catetos. Esse lado maior aqui do triângulo retângulo, que é oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Certo? Então, os lados que formam um ângulo reto são chamados de catetos. E o lado que é oposto ao ângulo reto, ou seja, o maior lado aqui do triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa. Tudo bem? Que nem nesse outro triângulo daqui de baixo, vou chamar aqui, por exemplo, de x, y e z. Ó, x e y aqui nesse caso são catetos, tá? Cateto, aqui é um cateto também. O lado z, como ele é oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Certo? Dito isso, a gente já pode começar a falar do Teorema de Pitágoras em si. O que o Teorema de Pitágoras afirma? Que dado um triângulo retângulo qualquer, se a gente pega a medida da hipotenusa e eleva ao quadrado, tá? Aqui a gente tem a hipotenusa C, tá? Essa medida elevada ao quadrado é igual à medida de um dos catetos elevado ao quadrado mais a medida do outro cateto elevado ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vou fazer um exemplo com vocês bem básico para a gente ver como que nós podemos utilizar essa ideia aqui para resolver exercício. Vou desenhar um triângulo retângulo aqui. Aqui está o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus. Vamos supor que esse lado aqui meça 3 centímetros e aqui 4 centímetros. Esse lado aqui tem uma medida desconhecida. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer para aplicar o Teorema de Pitágoras aqui é identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Bom, aqui está o ângulo reto. Então, esse lado aqui é de 4 centímetros e esse daqui de 3 centímetros são catetos, certo? Por conseguinte, o que sobra aqui é a hipotenusa, tá? O lado que é oposto ao ângulo reto. Como é que fica o teorema aplicado aqui? Bom, a gente sabe que é hipotenusa elevado ao quadrado, ou seja, o x elevado ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza? Agora aqui, vamos tentar resolver essa equaçãozinha para descobrir quanto mede
essa hipotenusa, ou seja, qual é o valor de x? 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que o 3 vezes ele mesmo, que é igual a 9. 4 ao quadrado, que é a mesma coisa que o 4 vezes si mesmo, 16. Fazendo a soma aqui, 9 mais 16 igual a 25. Agora a gente tem a seguinte situação. Tem um número desconhecido que, quando elevado ao quadrado, nos dá como resultado 25. Para a gente descobrir que valor é esse, eu vou utilizar aqui a operação inversa da potenciação. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, nesse caso, o x vai ser igual à raiz quadrada do 25, que é igual a 5. Certo? No caso aqui, 5 centímetros, né? Esqueci de colocar a unidade. Vamos fazer mais alguns exemplos para ver se fica ainda mais claro. Vamos lá. A gente tem mais um triângulo retângulo aqui. Eu nomeei os vértices de A, B e C. Aqui está falando que o lado AB mede 6 centímetros, ou seja, esse lado aqui mede 6 centímetros. O lado BC mede 8 e o lado AC mede x. Olhando aqui, observando a figura, a gente percebe que o lado AB e o lado BC eles são catetos do triângulo retângulo e o lado AC é a nossa hipotenusa. Então, o teorema de Pitágoras aqui vai ficar o seguinte: x ao quadrado igual 6 ao quadrado, tá? Mais 8 ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, repetindo aquilo que nós fizemos no exemplo anterior, 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. Fazendo a soma, 36 mais 64, 100. Aí x igual a raiz quadrada de 100. Qual é o número que, quando multiplicado por si mesmo, que dá 100? Obviamente, é o 10. Então, a nossa hipotenusa aqui mede 10 centímetros. Beleza? Mais um exemplo. Vamos lá. Agora, a gente tem esse lado aqui que mede 13, aqui 5 e aqui x. Reparem que a nossa incógnita, o nosso x, ele não está mais na hipotenusa. Será que isso muda muita coisa na hora de resolver? Para falar a verdade, não muda muito não. Tá? Então, na hora de aplicar o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tome muito cuidado na hora de montar aqui, porque se nós tivéssemos colocado o x aqui ao quadrado e tivéssemos feito 13 ao quadrado mais 5 ao quadrado, daria tudo errado. Tá? Sempre a hipotenusa que vai ficar sozinha aqui. Aí agora, 13 elevado ao quadrado, que é o 13 vezes 13, dá 169. Igual x ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é igual a 25. Como eu quero descobrir o valor de x, eu vou pegar o 25 que está aqui positivo e ele vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar 169 menos 25, que é igual a x ao quadrado. Fazendo essa conta de menos, essa subtração, 169 menos 25 igual a 144, igual a x ao quadrado. Então, de novo, a gente tem aquela situação. Um número desconhecido elevado ao quadrado é igual a 144. Para eu descobrir qual é o valor desse número, eu vou calcular a raiz quadrada dele. Isso daqui igual a 12 centímetros. Certo? Mais um exemplo. Eu sugiro que vocês, antes de eu fazer aqui a resolução dos exemplos, pausem o vídeo e tentem fazer. Depois a gente só confere para ver se vocês de fato estão conseguindo compreender o conceito e a aplicação aqui do teorema. Tá bom? Então, de novo,
cateto, cateto, o y aqui é a hipotenusa. Então, nesse caso, y ao quadrado igual 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Y ao quadrado igual a 7 ao quadrado, 49. 24 ao quadrado, eu não sei quanto é. Vou fazer a conta rapidinho aqui, no rascunho. Vou fazer aqui no cantinho. 24 vezes 24. 16, vai 1, 9, 8, 4. Vai dar, fazendo a soma, 576. Então, mais 576. Aí, y ao quadrado igual, fazendo a soma aqui, rapidinho, vai dar 625. Para a gente descobrir o valor de y, então, vou calcular a raiz quadrada dele. Faltou o 6 aqui. Volta. Aí. Raiz quadrada de 625, eu já sei de cor, que é 25. Certo? Próximo. Aqui a gente tem um pequeno problema. Vamos tentar resolver juntos. Bom, na figura abaixo, uma escada está apoiada em um prédio de 12 metros de altura. Sabendo-se que a distância horizontal entre a base da escada e o prédio é de 5 metros, calcule o comprimento da escada. Então, aqui a gente tem a escada. O problema diz para a gente que essa distância aqui é de 5 metros. Tá? Aqui são 5 metros. Aí. O prédio tem 12 metros de altura, então aqui são 12 metros. Aqui são 12 metros. E a gente tem que descobrir o comprimento da escada. Tá? Bom, o triângulo retângulo ele fica bem aparente aqui para a gente, né? Eu vou desenhar aqui fora só para ficar melhor ainda, para a gente visualizar. Aqui eu tenho a altura do prédio, a distância entre o prédio e a escada, e aqui eu tenho a escada, beleza? Aqui são 5 metros, aqui são 12 metros, e aqui é x. Se a gente prestar atenção no exemplo que nós acabamos de fazer, é óbvio qual é o valor de x aqui, né? Mas vamos supor que nós não soubéssemos e estivéssemos lidando com esse triângulo retângulo aqui pela primeira vez. Então, aqui o x é a hipotenusa. X ao quadrado igual 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Aí, x ao quadrado igual 144 mais 25. X ao quadrado igual a 169. X igual a raiz quadrada disso, que é igual a 13, conforme nós havíamos visto no exemplo anterior, tá? 13 metros aqui no caso. Beleza? Próximo. Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Então tá, vamos tentar entender esse problema aqui. Ó, eu tenho esse corrimão, que ele começa aqui, ele tem esse pedaço na diagonal, e depois tem mais um pedacinho horizontal aqui. Aqui, esse pedacinho horizontal tem 30 centímetros e esse daqui também. Só que a gente ainda não tem, por enquanto, essa medida aqui. Tá? E para descobrir que medida é essa, a gente vai tentar aplicar justamente o teorema de Pitágoras. Ó, reparem que nós temos um triângulo retângulo aqui. Ó. Esse pedaço mede 90 centímetros, tá? Que isso é fornecido aqui no enunciado. Aí falta descobrir quanto mede esse pedaço aqui. Se a gente pensar um pouquinho, ó, esse pedacinho aqui tem 24 centímetros. Mais 24, mais 24, mais 24, mais 24.
Ou seja, esse cateto aqui vai medir 20... Opa, esqueci de tirar aqui a reta. Vai medir 24 vezes 5, certo? 4 vezes 5, 20, sobe 2, 10 mais 2, 12. Então, aqui a gente tem 90 centímetros e aqui nós temos 120 centímetros. Para descobrir qual é a medida do corrimão, obviamente o ângulo reto está aqui, né? A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras aqui, então. Se aqui está o ângulo reto, x é a hipotenusa. Então, o teorema de Pitágoras vai ficar assim. X ao quadrado igual 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. X ao quadrado igual 90 ao quadrado é igual a... Se a gente pensar em 9 ao quadrado, dá 81. Então, 90 ao quadrado, 81. E eu acrescento 2 zeros. 12 ao quadrado dá 144. Então, opa, esqueci do 1. Aí, 144 e acrescento 2 zeros. X ao quadrado igual 8.100 mais 14.400. Vai dar 22.500. X igual a raiz quadrada de 22.500. Fazendo essa conta aqui, eu já tinha feito, isso aqui vai dar 150 centímetros. Ó, reparem que esses 150 centímetros não aparece em nenhuma das opções aqui, tá? Bom, é que a gente está esquecendo de fazer o seguinte, de somar esses dois pedacinhos aqui. Eu quero descobrir qual é o comprimento total do corrimão. Então, aqui eu tenho 150 mais 30 mais 30, ou seja, 150 mais 60. 150, vou fazer bem espremidinho aqui. 150 mais 60 igual 210 centímetros. 210 centímetros, isso equivale a 2,1 metro, que seria aqui a alternativa B de bola. Beleza? Eu vou deixar na descrição do vídeo uma lista com alguns exercícios tratando do Teorema de Pitágoras para vocês tentarem fazer. Mais para frente eu vou postar um outro vídeo fazendo a correção desses exercícios. Aí baixem, tentem fazer e nos vemos no próximo vídeo. Uma boa tarde a todos, até mais, tchau, tchau!